Palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Então deixe o folheto de lado, não fique mexendo em folheto enquanto a pregação é feita. Desligue celulares para que você possa ouvir com atenção. Meus irmãos, hoje nós ouvimos Mateus fazer um relato da tentação de Jesus no deserto. O mais interessante é que Mateus não é o único. Quais são os outros evangelistas? Mateus é um. Mateus. Quais são os evangelistas? Marcos, Lucas e João, né? Mas Mateus não é o único, os outros também, Marcos e Lucas, também relatam, né, a tentação. E nós sabemos muito pouco da vida de Jesus. Os evangelistas parece que não tinham outro material, né? Por que não colocaram mais coisas da vida de Jesus? A gente tem curiosidade para saber outras coisas. Onde Jesus passou a sua infância, como é que foi a sua vida, a sua juventude, como foi sua adolescência. Parece que a nossa curiosidade nos levaria a tudo isso, mas na verdade, para os evangelistas, para a pregação do Evangelho, algumas coisas são mais importantes do que as outras, e todos eles elegeram a tentação como uma coisa mais importante. Interessante também que eles não viram a tentação, eles não estavam no deserto, eles não foram testemunhas oculares, mas os três escreveram sobre o assunto. Significa, meus irmãos, que isso é muito importante para todos nós. Nós sabemos muito pouco da vida de Jesus, ao todo 100 dias da vida de Jesus, né? Se nós avaliarmos o tempo, mais ou menos, aí, o tempo que Jesus deve ter vivido, sabemos que ele teria vivido uns 12.000 dias, e dos 12.000, só sabemos 100, quer dizer, não sabemos absolutamente nada. Então, eu me pergunto, com tantas coisas para falar sobre Jesus, por que eles escreveram tantas páginas sobre um bate-papo? Um bate-papo interessantíssimo entre Jesus e Satanás, entre Jesus e o diabo. Aliás, a única testemunha, portanto, desses eventos foi o próprio Jesus. Então nós imaginamos que Jesus deve ter escolhido, reunido os discípulos e lhes falado sobre esse assunto.
Meus irmãos, as tentações satânicas marcam o início da vida pública de Jesus. É como se Jesus fosse começar um novo trabalho e ele fosse provado para esse trabalho. Ele estava ansioso para ficar em forma. E para ficar em forma para as coisas de Deus, nada como um bom jejum e muita oração. Muita oração. Nós damos muito pouco valor a isso, né? Hoje nós substituímos a palavra jejum igual a regime, né? Igual a regime. Não ligamos mais para jejum, não ligamos mais para uma vida de oração. Mas, meus irmãos, Jesus, antes de iniciar um grande evento da sua vida, ele jejuou e orou. Diferente de nós, né? Nós comemoramos, colocamos no Facebook, fazemos um monte de coisa e dizemos: eu estive aqui, falei isso, falei aquilo. E antes de começar a pregar para nós, não. Ele precisava ficar em oração. Ele precisava colocar na sua vida aquilo que ele iria falar para os outros. Muito importante isso, né? Os pais são muito bons em dar conselhos para os filhos, mas será que são bons em praticar coisas que os filhos possam ver? Meu pai era um homem honesto, meu pai era um homem bom, né? Meu pai fazia isto ou aquilo, né? Então no seu deserto não havia lugar para um meio termo, um meio jejum, meia oração, porque o jejum e a oração lhe dariam o sustento necessário para toda a sua vida. Foi a partir desse jejum de 40 dias que nasceram os 40 dias da nossa quaresma. Dostoiévski escreve que as tentações descritas nos 3 evangelhos governam a história humana. Entenderam? Aqueles pecados que Satanás, né, descreve ali e oferece para Jesus cometê-los, são aqueles que governam a nossa vida. E eles também revelam a contradição que existe dentro de cada um de nós. Por exemplo, a tentação de tomar o pão. Jesus estava jejuando há 40 dias, estava com fome, e Satanás apresenta o quê? O pão. Então o pão representa o prazer que o alimento o prazer que o alimento representa para nós. Até nós falamos um termo bastante feio, né? Esse termo bastante feio é comer feito um porco, né? Comer feito um porco. Parece que isso se adapta bem à nossa linguagem. Se alguém não consegue comer toda a sua comida, né, sempre vai ter alguém para ajudá-lo a comer, porque comer e comer e comer. Então, a nossa boca é a primeira fonte de prazer. Um repórter perguntou a uma ex-usuária de crack, depois que ela abandonou o vício, perguntou por que se fumava crack. Ela respondeu: porque me dava prazer. Simplesmente isso. Bebemos uma cerveja não porque nós temos sede, mas porque queremos mostrar aos outros como nós somos. As pessoas andam, né? Andam pela praia, qualquer lugar, com uma cerveja na mão, né? É como se aquilo fosse uma coisa máxima. Beber uma latinha também não tem graça, tem que tomar todas. E depois ensinamos aos nossos filhos que não é legal beber. Jesus não ensinava nada que ele não tivesse antes posto em prática na sua vida. Comer demais, beber demais, abusar de drogas, desejar mostrar aos outros quem é que manda, né? Comemos em excesso, bebemos em excesso, gastamos tempo demais, tempo excessivo conosco mesmos. Queremos tudo, mesmo não tendo lugar para colocar esse tudo que nós temos. Queremos tudo. Por outro lado, contribuímos pouco, jejuamos raramente ou quase nunca, e rezamos muito pouco ainda.
Então essas tentações de Jesus no deserto, elas representam a nossa vida inteira. Significa que Jesus foi tentado como nós somos e como nós nos constituímos na nossa parte física, na parte espiritual e na parte emocional. Então nós, de alguma forma, estamos inseridos nessa tentação de Jesus. Hoje é engraçado, né? A palavra tentação, jejuar, viraram motivos de piada. A gente fala, a gente acha que tentação é uma coisa engraçadinha, né? Caí em tentação, né? Para Jesus significava, a tentação significava uma oportunidade, como para nós também, uma oportunidade de entrar na vida eterna ou se afastar completamente de Deus. Meus irmãos, se não trocamos nossos sentidos, se não trancamos os nossos sentidos externos de vez em quando, nós não podemos nos abrir para os sentidos internos. Quando nós falamos demais, comemos demais, bebemos demais, não sobra muito tempo para orar demais, para jejuar demais, e aí nós não somos conhecidos de Deus. Nós só somos conhecidos de Deus se nos entregamos à oração. E é interessante isso, né? Grandes atos da nossa vida são feitos porque nós decidimos fazer. Eu vou fazer tal, eu vou casar, né? Jesus não fazia nada que não fosse antes em oração e em jejum. Os grandes acontecimentos da nossa vida deveriam ser assim: oração e jejum. Oração e jejum. Afastar-se do mundo, pensar, refletir, né? Trancar fechar-se aqueles prazeres externos e pensar em dar prazer a Deus, em ficar na presença dele. Então, jejuar e fazer penitência significa vencer o nosso maior inimigo, nós mesmos. Nós não vencemos a nós mesmos. Essa seria a maior de todas as vitórias. Isso 400 anos antes de Cristo, Platão já dizia: a maior vitória do mundo não é conquistar outras nações, a maior vitória do mundo é conquistar a nós mesmos. E isso não é somente verdade naquele tempo, isso continua sendo verdade ainda hoje. Todos devemos ter um programa nessa quaresma, meus irmãos. Todos devemos oferecer a Deus um tempo especial da nossa quaresma. A quaresma não pode ser para o cristão qualquer coisa, como qualquer outro tempo. Escolha alguma coisa, né? Confesse seus pecados, seja mais bondoso, seja menos sisudo, né? Perdoe mais, leia mais os evangelhos e principalmente ame aquela pessoa que você considera não merecedora do seu amor. Pare de fumar tanto, pare de beber tanto, perca alguns quilos até comendo menos, né? Viva uma vida de cada vez sem ansiedade. Faça disso tudo uma obra de arte. E quando você falar com Deus, Deus vai falar com você e vai dizer: eu conheço você. Um famoso pregador disse: Satanás pode estar fora de moda, mas ele está bem dentro da nossa vida. Ele pode estar fora de moda, mas ele vive dentro da nossa vida. Enfim, meus irmãos, um dia um repórter pergunta a Madre Teresa de Calcutá: Madre Teresa, qual é o grande problema da igreja? Ela respondeu: sou eu e a você. O grande problema da igreja somos nós. Se nós vivêssemos uma vida mais interior, matando um pouco os sentidos exteriores, nós salvaríamos a igreja. Então eu coloco hoje um convite para todos nós nessa quaresma, meus irmãos: façamos uma obra de jejum, de oração, façamos alguma coisa nesse tempo, né? Não façamos por superstição. Infelizmente,
Tem gente que fala: não vou comer doce na quaresma, não vou comer pão na quaresma, não vou comer isso e aquilo na quaresma. Mas faça obras que realmente, não adianta nada você deixar de comer pão e não deixar de comentar da vida alheia. Nesse tempo da quaresma, diga: eu não vou falar da vida alheia, né? E não vou gostar de ouvir que os outros falem mal dos outros. Seria um grande exercício quaresmal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder cristão.